Meus amigos, hoje em dia existem personagens absurdamente poderosos, personagens que existem há muito tempo já e galera que surgiu aí no meio do caminho. Por isso eu decidi criar aqui pra vocês uma lista dos personagens mais poderosos de todos os tempos dos animes. Só que eu não tô falando de personagens roubadinhos ou fortes apenas, sim multiversais, irmão, com poder inimaginável. Então já senta aí e bora ver quem são esses caras. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Beneza, sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E olha só, galera, hoje em dia, cara, falando de poder, logicamente que a gente tem que falar de seres que estão extremamente acima de personagens que a gente conhece, principais da ficção, né? Eu tô falando de seres multiversais, capazes de criar e destruir mundos só com um estalo de dedos. E lógico, eu tô trazendo uma lista que é muito difícil da gente classificar por categoria, né? Tipo assim, colocar um na frente do outro e tudo mais. São personagens muito poderosos, então vamos fazer uma brincadeira. Eu não vou colocar na ordem, vou falar pra vocês 10 desses personagens que eu acho que são muito poderosos e eu deixo a ordem com você. A ideia é você criar a lista aí nos comentários, tá? Eu quero ver, hein? Quero ver quanto vai ser a lista de vocês. Então vem comigo pra gente começar aqui. Vamos falar de um personagem que sempre me impressionou. Começando com o anime Madoka Mágica, Jornada da Madoka, cara. Uma personagem que viveu, passou de uma garotinha normal, se transformando na entidade divina, cujo poder transcendeu tudo o que era conhecido, cara. Ela atingiu uma escala multiversal, o que significa que pode influenciar, reescrever e destruir conceitos em todos os universos existentes, até mesmo aqueles que ainda nem surgiram. Então, na forma final dela, conhecida como Madoka Definitiva, né, ou a Lei dos Ciclos, ela se tornou uma entidade absurda, uma entidade conceitual que vai além do tempo e do espaço, cara. A Madoka, ela não só eliminou a existência das bruxas de todas as linhas do tempo, que sejam passadas e futuras, mas também reescreveu as leis de todo o universo, substituindo elas por uma nova verdade. Redenção em vez de corrupção. Sendo assim, a capacidade dela de manipular os conceitos e as leis cósmicas é o que coloca ela entre os seres mais poderosos do mundo dos animes. A presença dela, onipresente, logicamente, existe simultaneamente em todos os pontos do universo, o que confere a ela uma certa percepção absoluta de tudo que está acontecendo, e ela é capaz até mesmo de apagar os seres que não existem fisicamente, como, sei lá, Green Hill, né? Fora que também se manifesta em multiversos que carecem de existência. Então, como deusa, ela não possui uma alma nem um corpo físico, o que torna ela praticamente imortal e intangível. Temos o próximo da lista, que é Yog-Sothoth, de Demon Bane. Esse aí, cara, o famoso Yog-Sothoth, certamente ele ocupa um lugar especial entre os seres mais poderosos e incompreensíveis já registrados dentro do anime. Por quê? Ele é inspirado diretamente nos mitos de Lovecraft, e cara, esse deus externo ele representa algo que vai além da forma lógica, né? O Yog-Sothoth não é só um personagem com habilidades poderosas, ele é o tempo, ele é o espaço, tudo aquilo que existe além disso daí é ele. Em Demon Bane, ele só pode se manifestar através de um ritual, que é um ritual extremamente complexo, inclusive, não é muito simples de se fazer, envolve o coração do infinito, todos os libertinos e sacrifícios de Cthulhu também, né? E isso por si só já revela o nível de absurdo de poder que ele tem, né? Que ele representa. O mais impactante é como esse ser consegue transcender não só todos os universos possíveis, mas também a própria regra e a realidade como a gente conhece, entendeu? A simples presença dele já distorce o tempo de uma forma surreal, e a matéria e as dimensões também, fazendo com que elas colapsem umas sobre as outras. O menor erro quando você invoca esse bicho pode ser lançar alguém num estado de inexistência absoluta. Como assim? Cara, através dos portais dele, todos os protagonistas são transportados para mundos onde não existe direção, tá ligado? Não existe distância, não existe lógica. Tudo basicamente estava fundido e separado ao mesmo tempo, pra tu ver a loucura que isso se torna. Então é uma antítese do que a gente conhece como existência. Em termos de poder, Yog-Sothoth é incomparável, tá? Não tem como a gente falar com relação a ele, exceto por Azathoth, nenhum outro ser se aproxima dele. Ele é um cara onipresente, onisciente e existe simultaneamente em todos os pontos do tempo. A força dele, a velocidade e a resistência estão num plano completamente transcendental. Ele não possui um corpo físico que inclusive possa ser destruído, né? Isso porque a sua forma verdadeira só é percebida como se fosse um conjunto de esferas multicoloridas ali, tentáculos que desafiam toda a lógica humana. Em resumo, Yog-Sothoth é a própria personificação do infinito. A mera existência dele se coloca acima de qualquer escala de poder imaginável no universo dos animes, ou até fora deles, tá? Se a gente for parar pra pensar.
Próximo da lista, Fedrin August Aurora. No mundo dos animes, galera, poucos personagens parecem tão distantes da nossa compreensão quanto Fedrin Augustus. Eu vou chamar só de Fedrin, né? Ela não é simplesmente poderosa, ela é a existência que vai fora das regras do universo também em que ela vive. Originalmente, Fedrin ela é definida como uma entidade capaz de alterar a realidade, como se ela estivesse editando as páginas de uma novel ou de um mangá, sacou? Ela reescreve as coisas. Desde a primeira aparição dela, fica claro que o papel não é de uma simples observadora. Ela é a autora da própria história. Tudo o que acontece está sob o controle dela. Em termos de poder, Fedrin se coloca acima de entidades que já estão fora de qualquer escala, tá? Porque ela não só domina dimensões infinitas, mas existe além dessas dimensões. Ela pode manipular a própria narrativa. Ela reescreve os fatos, mudando o destino dos personagens com um simples pensamento. E a verdadeira forma dela é descrita como um pilar que sustenta o universo, o princípio fundamental do qual emanam as leis da realidade. Ou seja, a técnica dela mais terrível ainda é a verdade vermelha, que é uma afirmação absoluta e irrefutável. Ela pode simplesmente apagar o inimigo de um corpo e alma. Ela deixou de existir, acabou. O mais fascinante é que até mesmo as manifestações menores dela têm a capacidade de modificar a história a partir de dentro, tá? Então a Fedrin ela não precisa lutar de forma convencional. Com o poder que ela tem, mano, simplesmente de ter o lápis, ela decide quem vive e quem morre e o que é real. É mais forte do que um Death Note. É como se fosse um Death Note de apagar a existência da pessoa e não fazer ela morrer. Fora que a velocidade dela é incalculável, a resistência infinita, a inteligência beira a onisciência, tá ligado? Só que, na imensa longevidade, no poder dela, acabam desgastando a mente dela, o que força ela a usar um dispositivo especial para reter suas memórias e manter a sua personalidade meio coesa, senão ela meio que se perde no meio do caminho. Ela não só domina o mundo dela, mas também o próprio conceito de um demônio autoral, ou seja, ela molda a existência com a caneta de uma deusa. É incrível! Depois temos o Senhor dos Pesadelos, de Slayers, né? E o Senhor dos Pesadelos, esse cara, ele é uma das entidades mais intangíveis de poder do universo dos animes, mais especificamente no universo de Slayer, tá? Ela não é só a criadora de tudo o que existe, mas também literalmente o caos primordial do qual o multiverso nasceu. Na sua verdadeira forma, conhecida ali como o Mar do Caos, essa entidade ela é uma extensão dourada e infinita composta de basicamente o nada absoluto. Ou seja, mesmo que possa se manifestar como uma jovem mulher, loira e tal, a natureza vai muito além do físico. Nem mesmo os deuses ou demônios conseguem compreender ou definir quem ela é, entendeu? O mais impressionante é que não existe nenhum ser mágico ou artefato capaz de ferir essa entidade aí. Ela é invulnerável, onipresente, com habilidades que abrangem desde a manipulação do tempo e da realidade até o controle da alma, da matéria, do vácuo, da própria existência. Em Slayer Next, que é a continuação, a gente vê até uma demonstração direta do poder dela quando Lina Inverse usa o feitiço de Giga Slave lá, que invoca o Senhor dos Pesadelos através do corpo do Conjurador. E quando o feitiço foi lançado na forma completa, o Senhor dos Pesadelos apareceu e com muita facilidade eliminou o poderoso Mestre Hellmaster, né? Que era um ser de nível máximo, sem sequer fazer esforço. Outra técnica lendária que ela tem é a Lâmina de Ragnar, né, que canaliza só uma fração do seu poder na forma de uma espada feita de caos puro, e ainda assim causa um impacto devastador. O simples nome do Senhor dos Pesadelos já é o suficiente para fazer a maioria dos demônios tremer na base, o que dá uma ideia clara de que a magnitude da presença dela já é outra parada. A escala de poder está situada também num nível universal, mas excede hierarquias infinitas dentro do multiverso, transcendendo qualquer conceito de existência ou de morte. Ou seja, essa entidade em essência é a mãe de tudo que existe. E também aquele que pode retornar tudo do nada, se assim ela quiser. Depois dela temos Anti-Espiral, que estamos falando de Gurren Lagann, né? Quando a gente fala de entidades realmente superiores nos animes, galera, o Anti-Espiral sempre vem à mente como uma das mais desconcertantes e assustadoras que existe. Ele não é só um simples vilão, na verdade é a consciência coletiva de uma raça inteira que decidiu suprimir a sua própria evolução para evitar uma catástrofe universal, conhecida como o Nêmesis Espiral. Essa entidade, ela representa o ápice do medo absoluto diante do poder evolutivo e descontrolado, irmão. A presença dela marca um dos momentos mais épicos e filosóficos de Gurren Lagann, mano. Mas o que realmente torna ela impressionante não é nada disso, é só um nível de poder que opera numa escala altíssima. Capacidade multiversal, manipulação de universos inteiros como se fossem
pequenas peças de xadrez. A técnica mais brutal dela, inclusive, é o labirinto multiversal, que aprisiona a consciência dos inimigos dentro de infinitas possibilidades, tornando qualquer tentativa de fuga praticamente impossível, entendeu? Se o oponente não for inteligente o suficiente, se torna só mais uma vítima dentro desses jogos mentais. E isso faz do Anti-Espiral não só um mestre em combate físico, mas também um manipulador quântico e psicológico quase que invencível. Durante o confronto dele com Simon lá, o Anti-Espiral ele demonstrou ser capaz de alterar as leis da física, criar universos, distorcer o tempo, manipular probabilidades, chegando ao ponto de cancelar completamente as chances de vitória do adversário, entendeu? Então, mano, não tem como. Ele até destruiu o Rasengan lá, num nível quântico através do mecha dele. Por exemplo, o Gran Zebuma lá, ele utiliza técnicas como o Infinite Big Bang, que é basicamente condensar galáxias e liberar elas em explosões equivalentes a um novo Big Bang. Mas o Anti-Espiral é uma entidade que é abstrata, sem um corpo físico, capaz de regenerar só com pensamento. Basicamente é imortal enquanto a consciência da sua raça existir. A velocidade dele rivaliza inclusive com todos os ataques do Simon, que afetam diretamente todo o multiverso. Para mim, o Anti-Espiral representa um poder que transcende a própria realidade, sim. Próximo da nossa lista, Rajun de Shinzabanshu. Rajun não usa técnicas elaboradas, né, ou rituais complexos, ele simplesmente destrói com força pura a sua existência. Acontece que o desejo absoluto de ficar sozinho leva ele a desenvolver uma natureza transcendental, que não é afetada por coisas como perda de alma ou passar do tempo. Ele não fica velho, não morre de velhice. Ainda assim, seu poder cresce constantemente, alimentado por um tumor, digamos assim, né, entre aspas, que representa uma consciência do seu irmão falecido, o que força ele a continuar sempre expandindo, sempre sentindo e se impulsionando a força sem fim. E o seu Leiokai lá, né, ele empurra todos os seres à autodestruição, como já foi visto quando a energia dele forçou os habitantes do multiverso a se matarem entre si. Mas a técnica mais devastadora dele ainda é o Manjin Bandala, que é capaz de apagar absolutamente tudo que existe e deixar só a presença dele nesse mundo. Além disso, ele possui o olho celestial, que também permite que ele consiga perceber futuros e planos superiores. Embora ele mesmo considere isso irrelevante, né, já que vence facilmente outros deuses como Reinhard ou Mercúrios, seu poder é tão superior que literalmente nada pode tocar ele. Para mim, Rajun, ele sem sombra de dúvidas representa um extremo absoluto de poder, um deus solitário, cuja mera existência já é o suficiente para desfazer a realidade. A escala de poder dele também está no nível universal, ele é literalmente o próprio fim, conhecido como fim. Mais pra frente temos o Deus Ancião Demon Bane, também de Demon Bane, tá? Então assim, a gente já falou de um personagem de Demon Bane e vamos entrar em outro agora. Galera, existem níveis de poder que são difíceis de a gente conseguir imaginar. E então, depois disso aí, existe o Deus Ancião Demon Bane. Cara, no universo do anime, essa versão final do Demon Bane, ela atinge uma escala tão imensa que, cara, se coloca fora de qualquer medida convencional. Ela literalmente opera ali num ponto de um plano omniversal, sendo capaz de esmagar incontáveis realidades ao mesmo tempo. Ela não é só uma mecha, mas sim uma máquina deus. Ou seja, o verdadeiro poder dessa máquina começa a se desatar ali quando ela é vinculada ali com o Necronomicon, que permite ela amplificar todos os feitiços do seu armamento. E isso, somando ao uso de Timaeus lá, né, um dos dispositivos de distorção que concedem uma velocidade impossível a ela, tá ligado? E até mesmo de teletransporte temporal, aí um dos ataques mais destrutivos combinado com isso tudo seria Atlantis Strike, que demonstra o seu poder como um simples chute, mas é um chute capaz de rasgar dimensões. Só que essa técnica é uma técnica mais emblemática, né? Tem um impacto maior ainda de Lemuria, né? Que é um feitiço de sublimação que libera calor e pressão infinitos. Então, com um único toque, Demon Bane desintegra qualquer coisa. Mas isso não é tudo não, tá achando que parou por aí? Não, também obtém um lendário artefato conhecido como Trapézio Brilhante, que é uma relíquia capaz de selar até mesmo um Azatoth, convertendo multiversos inteiros em prisões dimensionais. Esse artefato não só corta dimensões, como também gera um campo de proteção absoluta impossível de ser penetrado, o que realmente define a sua posição entre as entidades supremas, porém é a habilidade mais devastadora que ela tem, que é Atleta Aeternum, que basicamente é uma técnica que permite a Demon Bane invocar infinitas versões de si mesmo, vindas de qualquer linha do tempo, até mesmo de realidades que ainda nem existem, e foi com ela que derrotou inclusive o Cláudio Penton lá, né, causando um impacto ainda mais devastador do que o da Lemuria. Então assim, quando a gente fala de Deus Ancião, Demon Bane, falamos de fato de força que esmaga os próprios deuses do caos, restaura realidades inteiras, simplesmente uma das entidades mais poderosas de todos os universos dos animes. O próximo da lista temos Haruka Kaminogi, de No Wen, né? Haruka, sem sombra de dúvidas, é um dos personagens mais incríveis que eu já conheci.
dentro de um anime, tá? E não é por conta de força física, de experiência de combate, nada, mas pelo nível absolutamente extraordinário das habilidades. Ela é uma garota comum de 12 anos morando em Hakodate. Só que, na história de Inouen, a gente descobre que ela é, na verdade, o observador final, que é uma figura com o poder de manipular a própria estrutura do universo. A conexão dela com o dragão Torque, que é um artefato quântico lá que representa possibilidades infinitas, concede a ela habilidades que vão além de qualquer coisa compreensível dentro da narrativa convencional. Os mais impressionantes sobre a Haruka é basicamente que ela não só pode observar todas as linhas do tempo possíveis, mas também ela tem o poder de decidir quais existiriam e quais vão deixar de existir. E no momento chave da série, ela ainda consegue rejeitar completamente a existência de Inouen, que é um ser quântico que tinha absorvido incontáveis universos e alterado a própria realidade. Talvez essa habilidade mais impressionante dela seja a substituição multiversal, que permite a ela trocar objetos entre universos diferentes. Por exemplo, ela é capaz de restaurar uma barragem destruída, trazendo ela para uma versão intacta do outro universo, tipo, substituindo de fato. E no corpo dela, mesmo que seja um corpo de um humano, a mente dela ainda é de uma garota. O dragão Torque protege ela automaticamente, defendendo ela até mesmo de ataques que ultrapassam qualquer escala convencional de poder. A gente está falando de ataques surreais. Então a Haruka opera além dos limites do tempo e do espaço, das leis físicas. A escala de poder dela é multiversal. Ela pode, com um simples ato de vontade, causar um colapso, a divisão ou a fusão de realidades inteiras sem esforço físico nenhum. Ela representa um equilíbrio perfeito entre a inocência humana e a imensidão cósmica, se posicionando como uma das personagens mais poderosas e fascinantes do universo dos animes. Outro interessante aqui pra lista é a Lei da Identidade, que é lá do Rei Demônio Daimao, né? Cara, no universo desse Rei Demônio Daimao, poucas entidades me impressionaram tanto quanto a Lei da Identidade. Não estamos falando de um personagem simplesmente todo poderoso, a gente tá falando da representação absoluta de um conceito, tá ligado? Inclusive um dos mais importantes da existência, que é o reconhecimento de si mesmo. A essência do eu sou eu. Essa entidade, ela não existe só acima do tempo e do espaço, ela literalmente é a base da própria realidade. E ela é quem define o que pode existir, o que é real e coerente de qualquer mundo. No anime a gente vê ela até se manifestar por meio de Kina Soga lá, né? Só que a entidade vai muito além desse plano físico. O nível de poder dela é completamente conceitual. Ela já demonstrou que é capaz de controlar o tempo, manipular dimensões, alterar as memórias e informações como se fossem simples ferramentas. E também é capaz de criar universos inteiros, controlar fluxo temporal e até mesmo reescrever histórias fora da realidade. O momento mais impressionante da narrativa acontece quando o anti-universo é criado, e é uma existência onde não tem tempo, não tem leis da física, tudo se torna imaginário. Ainda assim, a lei da identidade permanece intacta e dominante, se colocando acima de toda a causalidade. Ela se posiciona como se fosse uma das forças supremas de todos os animes, e o seu poder simplesmente não tem comparação, tá? Próximo da lista, Kami Tenshi, de Tenshi Muyo, né? O Kami Tenshi, ele é, sem exagero, o ser mais incompreensível e absoluto de todos os animes. A existência dele vai além de qualquer lógica ou estrutura que a gente possa imaginar. Não possuindo corpo, não possuindo nome real e também não tem idade fixa ou qualquer característica comum. Numa cena-chave lá do Tenshi Muyo, quando Za dividiu o Tenshi ao meio, a energia reprimida dele foi totalmente liberada, sacudindo 22 dimensões diferentes. Ou seja, cada um, meu irmão, dessas dimensões aí tinha universos infinitos. E isso foi só uma fração minúscula do verdadeiro poder dessa entidade. A escala dele de poder é tão alta que deixou até entidades já universais impressionadas. E o contrator aí, né, conseguiu conter ele apenas com muita dificuldade. O que mais me impressiona nele é a maestria total da existência, que pode manipular o tempo, o espaço, a realidade e qualquer probabilidade que exista. É um cara onipotente, onipresente e onisciente. Ele segue os 3 onis aí, mano. Literalmente ele foi, é e sempre será, em todos os momentos do tempo ao mesmo tempo. Doideira, né? Ele até consegue gerar as asas do Falcão de Luz lá, que é uma energia tão pura que nem mesmo os deuses podem reproduzir sem que o universo entre em colapso. Pra você ter uma ideia, ele é equivalente ao The One Above All lá da Marvel, né? Que tá acima de tudo, a força maior de criatividade suprema existente, fonte de tudo que existe. Então, ele é um cara que não tem fraquezas, não tem limite, ninguém consegue ultrapassar ele em poder. Eu acho que ele, de fato, a gente consegue colocar no topo da lista aqui, eu acho que é o único. Porque ele não é só parte do multiverso, ele é a razão pela qual existe, em primeiro lugar, o multiverso. Mano, não tem como, é um pináculo absoluto de poder em anime, tá? E agora entrando numa última aqui, menção honrosa, de um personagem que eu gosto bastante, que pouca gente conhece, que mais recente, é o Rimuru. Galera, o Rimuru ele chegou num nível absurdo também.
não parecendo no anime, tá? A gente não tá falando do anime, estamos falando do final de poder dele da web novel, que provavelmente a light novel vai chegar nesse mesmo padrão. Rimuru começou como um slime, um cara fraco, um cara que se desenvolveu e ganhou muitas habilidades e evoluiu com o passar do tempo. Só que ele chegou num patamar multiversal no final da web novel que transforma ele num ser que transcende também todo o multiverso. Ele cria e destrói mundos no estalar de dedos. Inclusive, tem uma cena lá que a gente sabe que ele morre no início da história, né, para poder reencarnar no outro mundo, mas no final da web novel ele consegue simplesmente recriar esse mundo, salvar a si mesmo naquele mundo e colocar um pedaço, um fragmento da alma dele lá. Então ele se torna uma pessoa onisciente, onipresente, onipotente também. O cara tem um poder abismal, um poder surreal que pode simplesmente transformar e criar o mundo que ele quiser, como um próprio Deus. Tanto que tem muita gente que, né, bota algumas coisas aí falando como se ele fosse o véu da Nava, né? Eu já vi muitas teorias sobre isso, que era o Deus do mundo e criou todos os universos ali para poder, todos os mundos, né, para poder eles conviverem. Então assim, o Rimuru transcendeu um nível surreal, chegou num nível de poder que não tem como se dominar também. Eu acho que ele se encaixa nessa lista, talvez não como uma das primeiras pessoas aqui, mas eu quero saber aonde que você vai encaixar ele por aí. Bom, a gente não falou aqui de personagens, obviamente, que dominam só os seus mundos, mas reescrevem as regras do multiverso como se fossem autores da própria realidade. Cada uma dessas pessoas aqui, desses personagens, representa algo que vai além da força brutal, simbolizando inclusive a dominância total do espaço-tempo e até a própria história, tá? Não se trata de quem vence uma luta, mas de quem transcende todas as tentativas de comparação. Por isso que eu falei pra você, não quero criar um tópico, eu quero deixar que vocês criem esse tópico. Chegou a sua vez, lança essa lista aí de acordo com esses personagens. Se você tiver que adicionar algum outro personagem, você pode adicionar, pode trocar personagem dessa lista, eu deixo tudo nas mãos de vocês. É uma brincadeira sadia pra gente trocar mais ideia nesses comentários aí, tá? Eu tô bastante animado pra ver como que vocês vão montar essa parada. Obviamente tem muitos personagens que eu ainda não adicionei na lista, porque aqui a gente se limitou a 11 com o Rimuru, né, da menção honrosa, mas teriam mais personagens que a gente poderia falar também. Mas monta aí, tamo junto. Obrigado demais, galera, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra gente acompanhar mais vídeos como esse aqui, fazer mais brincadeiras aqui no canal e também mais histórias que estão vindo pela frente, tá? Eu vou ficando por aqui, um beijo no coração de vocês, aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!